A política brasileira durante o Segundo Império vai se caracterizar por uma alternância do poder entre dois grupos principais: o grupo do Partido dos Conservadores e o grupo do Partido dos Liberais. E a gente vai entender um pouco ao longo desse vídeo por que era possível que esses dois partidos se alternassem no poder e por que eles eram mais parecidos do que diferentes. Além disso, nós também vamos tratar do que foi o chamado parlamentarismo às avessas. Bom, o golpe da maioridade, quando é antecipada a coroação do Dom Pedro II, que seria aos 18 anos de idade, e ela é feita aos 14 anos de idade, foi conduzido pelos liberais. Os liberais, querendo impedir as revoltas populares, que foram muito frequentes durante o período da regência, organizaram a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro assume o poder, o seu ministério vai ser composto por integrantes do Partido Liberal. É importante a gente notar que a política brasileira nessa época ela é mais orientada por interesses pessoais e menos por questões político-ideológicas. Então, a alternância no poder desses dois partidos ela vai ser possível por causa da composição social desses partidos. Ambos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eram formados pelo mesmo grupo social, o grupo da elite brasileira. Quem compunha esse grupo? Esse grupo era formado por homens, já que as mulheres nesse momento têm pouquíssima participação política, são homens ricos, que são ou grandes proprietários de terras, e aí a agricultura para exportação ou até para o abastecimento do mercado interno, ou grandes comerciantes ou até mesmo profissionais liberais que residem nas cidades, médicos, advogados, dentre outros profissionais do tipo. Essa elite é composta principalmente por homens brancos e esses homens receberão uma formação muito parecida. A maioria deles vai se formar em direito. E nesse momento nós tínhamos 3 opções de universidades para essa formação. Ou os filhos da elite iriam estudar aqui mesmo no Brasil, nas faculdades de Direito de São Paulo, ou então na faculdade de Olinda, que depois se transfere para o Recife, ou então da faculdade de Coimbra, em Portugal. Esse fato fazia com que os filhos da elite de diversos lugares diferentes do Brasil pudessem se encontrar nessas 3 faculdades e trocar as suas impressões, conversar e formar uma identidade de grupo. Então nós temos um grupo bastante homogêneo que faz parte desses 2 partidos políticos. É por isso que eles são tão parecidos. Ambos defendiam a manutenção das estruturas sociais daquele momento. Eles defendiam a oligarquia, o poder concentrado na mão de poucos e de poucos que têm recursos. Então, eles defendiam a manutenção do voto censitário, ou seja, só vota quem tiver renda a partir de um determinado valor estipulado, a participação política e a possibilidade de se eleger como deputado ou como senador também baseado no critério da renda. E defendiam também a manutenção da escravidão. Claro que vão existir algumas exceções sobre a questão da manutenção da escravidão e depois da promulgação das leis de fim do tráfico, a gente vai ver um movimento de vários políticos que vão começar a defender a abolição da escravidão. Bom, eles defendiam, então, interesses muito parecidos. Havia uma questão que era uma questão que aparecia sempre em debate, e aí nessa questão a gente vê divergências claras, que era se o poder ele deveria ser mais concentrado, mais centralizado no governo federal, ou menos centralizado, que pudesse dar mais liberdade para as províncias. Então, a questão da centralização do poder, ela era um debate que apareceu durante todo esse período, mas ele não estava dividido entre os partidos. Existia políticos que irão defender a centralização e a descentralização dentro do mesmo partido. Era muito comum, inclusive, que políticos pudessem sair de um partido e ir para o outro ao longo da sua vida política. Isso era comum e era possível, porque esses partidos, como eu falei, têm interesses muito parecidos, porque eles são compostos do mesmo grupo social.
O José Murilo de Carvalho, que é um dos principais historiadores brasileiros, vai dizer que esses representantes dessa elite, eles eram como uma ilha de letrados num mar de analfabetos. Ou seja, nesse momento, a imensa maioria da população brasileira era analfabeta. E a gente vai ter essa elite política que vai ter essa formação em direito, além deles serem alfabetizados, além deles serem letrados, eles também têm a mesma formação acadêmica. Isso é muito interessante quando a gente analisa, por exemplo, os dados do censo de 1872, e a gente vai ver que nesse momento só 16% da população brasileira sabia ler e escrever, e 99,9% dos escravizados é analfabeta. Isso é muito claro de explicar porque os escravizados não recebem educação formal, na imensa maioria dos casos. A gente vai ter um ou outro caso de exceção de escravizados que aprenderam a ler e a escrever por causa de condições específicas da sua vida individual, mas essa definitivamente não é a regra, é a exceção da exceção. O Partido Conservador era composto por essa elite, mas uma das diferenças que a gente pode achar, que não é uma regra, é que esse partido ele tinha uma maior quantidade de integrantes que eram grandes proprietários de terra que praticavam a agricultura voltada para a exportação. Então, queriam produzir os principais gêneros que o Brasil exportava nesse momento: açúcar, algodão, café, dentre outros. Mas isso não é uma regra. Vão existir outras pessoas com outras atividades, fazendo parte dessa elite, que irão compor o Partido Conservador. O Partido Conservador, ele vai receber um apelido, ele vai ser chamado de Saquarema. Saquarema é um município da província do Rio de Janeiro, de onde vieram vários políticos importantes desse partido. E era um município também conhecido por fraudes eleitorais e por beneficiamento individual na política. Então, esse apelido vai ser atribuído aos conservadores de uma forma pejorativa. Já os liberais vão ser conhecidos como Luzias, em referência a Santa Luzia, aqui em Minas Gerais, aonde teria havido uma derrota dos liberais em uma das revoltas que eles conduziram. Então também é um apelido pejorativo. Conservadores vão ser conhecidos como Saquaremas, liberais vão ser conhecidos como Luzias. E os liberais vão ter aí uma composição principal de profissionais liberais que moram nas cidades, então é um partido que tem mais membros da parcela urbana da população, e também vão ter proprietários de terra, mas principalmente aqueles que produzem para o abastecimento interno, que produzem os gêneros alimentícios que são consumidos dentro do próprio país. Por causa das semelhanças entre os dois partidos, tem uma frase que ficou muito famosa e é a seguinte: não havia nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. Essa frase, ela mostra como esses dois partidos não são divididos por questões ideológicas, são divididos por uma alternância no poder. A política durante o Segundo Império no Brasil vai ser conhecida como parlamentarismo às avessas. Isso vai se dever por causa da existência de um parlamento. Dom Pedro II vai criar em 1841 um Conselho de Estado composto por ministros que seriam indicados por ele. Esses ministros vão vir do nosso parlamento, que era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A diferença desse sistema parlamentarista, e por isso que se fala parlamentarista às avessas, ao contrário, é que quando nós comparamos o parlamentarismo que aconteceu aqui no Brasil, a monarquia parlamentarista com Dom Pedro II, e a monarquia parlamentarista que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, o parlamento tem a função de limitar o poder do rei. O rei tem que seguir uma constituição e também tem o seu poder limitado pelas decisões do parlamento. E quem governa de verdade, quem tem as principais atribuições políticas, é o primeiro-ministro, que é escolhido por uma votação pelos membros do parlamento. No caso brasileiro, o parlamento não conseguia limitar o poder do imperador, porque nós tínhamos um outro poder aqui, o poder moderador. O poder moderador dava ao imperador a
possibilidade de vetar as decisões do parlamento, as decisões do ministério que ele indicava. Então, quem compunha o ministério não eram políticos que tinham sido escolhidos dentro do Senado ou dentro da Câmara, eram políticos escolhidos pelo próprio imperador. E o imperador tinha o poder de vetar as decisões que eram feitas pelo parlamento. Ou seja, no nosso caso, o parlamento não limitava o poder do Dom Pedro II. Por isso que nós falamos que era um parlamentarismo às avessas. Ele acabava descumprindo a função principal de um sistema parlamentarista, que é limitar o poder executivo e dividir as figuras do chefe de Estado e do chefe de governo. Chefe de Estado é aquele que responde pelo país, é aquele que tem a imagem do país, é aquele que representa o país para os outros. Então, é o caso, por exemplo, hoje da rainha da Inglaterra. A principal função dela é de relações públicas, de relações internacionais, de simbolizar a ideia da Inglaterra unida. Já o chefe de governo é aquele que concentra nas suas mãos mais poder para, de fato, poder implementar aquilo que é necessário e aquilo que ele acredita ser necessário. Quem tem na mão o poder de executar, quem tem na mão o poder de decidir. No caso inglês, o chefe de governo é o primeiro-ministro. No nosso caso, Dom Pedro II era o chefe de Estado, porque era ele que representava o Império Brasileiro, mas ele também não deixava de ser o chefe de governo, porque ele tinha nas mãos muito poder. Hoje, no sistema presidencialista brasileiro, nós temos na mesma pessoa a figura do chefe de Estado e do chefe de governo. Então, o nosso presidente é quem simboliza a nação, o país, é quem está ali à frente das principais negociações internacionais e é quem também detém o poder de tomar as atitudes e de conduzir politicamente o país. O Senado, durante o Império Brasileiro, vai ser composto por cargos vitalícios. Os senadores, ao chegarem nesses cargos, eles poderiam exercer essa ocupação até o final da vida. Não era um mandato que tinha um prazo para expirar, como é o caso de hoje. O senador, ele tem 8 anos de mandato. Durante o nosso império, os senadores eram vitalícios, ou seja, eles só deixavam o seu cargo ao morrer ou caso eles fossem destituídos pelo imperador, que também poderia ter essa atribuição. Para ser senador no Brasil nesse momento, era necessário ter mais de 40 anos e cumprir um critério de renda, a renda anual de 800 mil réis. Já para o cargo de deputado, era necessário ter a idade mínima de pelo menos 25 anos e de renda de 40 mil réis. O vídeo de hoje trouxe para vocês um pequeno panorama de como era a composição política do nosso país durante o Segundo Império. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre uma questão internacional que marcou o Segundo Reinado, que foi a Guerra do Paraguai. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Esse é o canal Crítica e História. Se você se interessa por história do Brasil, história da África, história europeia, se inscreva, deixe seu like, comente. Se você é estudante do ensino médio ou do ensino fundamental, se você está se preparando para o Enem, se inscreva e compartilhe.